Ter equipamento para gravar conteúdo é muito importante, mas nesse vídeo a gente vai falar de estratégias e dicas muito importantes para você conseguir gravar um bom conteúdo. Eu digo isso mais em referência a documentários, a histórias que a gente vai gravar em vídeo, porque eu sinto muito essa questão que já é de outros vídeos que eu já falo isso aqui. Todo mundo tá nesse meio, fala exclusivamente sobre equipamento, e não é só isso. O equipamento ele é muito importante, pessoal, mas se você não souber, uma coisa que eu falo muito aqui, se você não souber o que fazer com ele, de nada vai servir ter a sua câmera de cinema que você tanto sonhou comprar e você comprou ela, mas você está fazendo a mesma coisa que você fazia quando você tinha a sua DSLR ou quando você estava gravando com o seu celular, então não vai servir para muita coisa, apesar de ser bonita e bem legal de ter. E como mais recentemente no último vídeo eu coloquei aqui o trailer do meu último documentário e primeiro trabalho internacional, que eu tenho muito orgulho, que ainda não está disponível para vocês, mas o trailer sim, nesse vídeo aqui, que eu deixei aqui em cima, documentário Behind the Game When Brooklyn Meets Capoeira. E basicamente fala um pouco sobre esse brasileiro que tá lá em Nova York e como que ele usa a capoeira para unir o grupo, unir a comunidade dele, que ele tá inserido lá no Brooklyn. Com um conteúdo muito incrível e que eu fiz com muito pouco, de verdade. Basicamente essa câmera, essa lapela que eu estou utilizando, não usei monitor, não usei estabilizador, usei uma lente só e usei esse microfone aqui da Taxcar, que, cara, é um microfone que acho que eu gastei, sem brincadeira, pessoal, uns R$150 com ele. Mas, de novo, a questão não é o equipamento, apesar de ser barato, a questão não é o equipamento, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas caso você não me conheça, caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou Ale Mendonça, sou filmmaker, aqui a gente fala sobre muita coisa de vídeo, então já se inscreve, curte, compartilha esse conteúdo com quem você queira, seu amigo do audiovisual, entusiasta, qualquer pessoa. A gente acabou de atingir a marca de 5.000 inscritos, cara, que surreal isso, onde a gente tá chegando. Eu tô muito feliz mesmo e muito feliz de ter você aqui, então vamos falar sobre conteúdo hoje. E falando em conteúdo de vídeo, pessoal, uma coisa que eu vejo muito aí são vídeos com imagens muito bonitas, mas com pouca história. Eu digo até quando eu tava bolando essa história do Behind the Game, como que eu contaria uma história que na verdade foi uma roda de capoeira e o que tinha na verdade por trás dessa roda. Ter as pessoas ali fazendo os movimentos é muito legal, mas de nada serviria essas imagens com uma ação muito interessante, né, com bastante movimento, se a gente não tivesse alguém conduzindo a história. E essa condução ela é feita pelo Alisson Silveira, que ele pôde contar um pouco da sua história. Claro que é um doc de 14 minutos com créditos, então é um mini doc. Então por isso que a minha primeira dica é: conheça a pessoa que você vai entrevistar, vai falar, vai ser a porta-voz da mensagem que você quer carregar para o seu vídeo. À frente do tempo da sua gravação. Não chega lá e conhece ela e fala: e aí, beleza? Cara, que bom que você tá aqui, vamos conversar agora. Ah, não, putz, agora eu tô ocupado, eu preciso começar aqui na minha roda de capoeira, então não vai dar. Então, cara, sempre que possível, liga pra pessoa, manda mensagem. Isso pode enriquecer e muito o seu conteúdo, principalmente te dar uma ideia, te dar um lampejo de criatividade, porque é nesse momento que isso acontece, de onde que você vai direcionar as falas desse personagem, quais as perguntas que vocês vão fazer. Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. E essa minha segunda dica não significa que a sua pergunta precisa ser rebuscada ou complicada de entender. Não, ela precisa ser objetiva. E se não for tão objetiva, que ela vá direcionando a pessoa para ir onde você quer que ela vá. For me, capoeira, it is a kind of like a soul that bring us together. Então, por exemplo, se você está entrevistando uma pessoa que é um jogador de futebol, que é um brasileiro que está lá em, sei lá, no Real Madrid, estou jogando aqui para vocês, não sei. Você nunca vai começar o vídeo falando: ah, beleza, eu sou fulano, eu sou jogador de futebol e eu moro aqui. Não, ao longo da fala dele você vai descobrindo essas coisas. Quando eu saí do Brasil e cheguei na Europa, foi uma fase nova da minha vida. Ok, você já entendeu que ele não está mais no Brasil, que ele é brasileiro, ou seja, sim, ele fala português, passou por uma mudança muito brusca, né? Uma mudança muito forte na vida dele. Então percebe como a sutileza da fala dele já conta muito da história que a gente vai ter no vídeo. Então esse tipo de coisa a gente pode muito bem sintetizar numa pergunta, por exemplo, conta um pouco da sua história a partir do momento que você saiu do Brasil e chegou até onde você chegou no seu clube. Como que foi essa transição? Foi difícil? Foi complicada? Conta um pouco pra gente. E aí ele pode sim te dar essa resposta. Então você também pode direcionar um pouco da forma que você começa. A maioria das pessoas que falam em frente da câmera
às vezes tem uma dificuldade de começar a fala delas. Então, se você começar já dando algumas sugestões, não sugestões muito completas, mas tipo, você pode começar falando isso, isso e aquilo. Para a pessoa que está ali na frente da câmera já vai ser uma informação muito valiosa. E vai ser bom porque vai encaixar no seu conteúdo, na sua história, no seu vídeo. Uma outra dica que eu gosto muito de utilizar nas minhas gravações, eu não acabei utilizando no documentário Behind the Game, mas cara, a utilização de drone. Mas o drone é uma ferramenta muito interessante para você contextualizar espaços. Então, quando você tem uma imagem bem aberta do drone entrando, ou o drone mostrando bem algo característico daquele lugar, então se você está em Paris, você vai mostrar, sei lá, a Torre Eiffel, de fato contextualiza onde que a sua história está acontecendo. E não só a imagem do drone, mas como que você vai trazer esse look mais criativo para contar e principalmente encaixar no look da sua história. E para isso eu acabo utilizando a minha própria linha de presets de cor, tanto Deep Forest, que é a linha mais signature, quanto Open Sky, para se adequar ao estilo do meu storytelling. E vai por mim, elas me salvam muito tempo, porque eu não preciso ficar fazendo uma correção de cor tão minuciosa, eu já tenho um ponto de partida muito interessante e muito valioso. Eu gastei um bom tempo criando esses looks, e com o canal tendo 5.000 inscritos, se você usar o cupom 5.000 na hora da sua compra, você vai ter 15% off, o que é um valor muito grande que você vai ter, e principalmente de tempo que você não vai precisar gastar fazendo aquela correção desde o zero. Cara, é muito bom você já ter um ponto de partida criativo, bonito e que faz sentido na sua história. E eu digo isso porque esse documentário que a gente gravou estava acontecendo numa roda de capoeira, então para a gente diversificar um pouco mais o que a gente estava mostrando, teve imagem da cidade, mas teve muito mais imagem dos capoeiristas, da roda, tudo acontecia em volta ali daquele ambiente mais urbano, de rua. Eu acabei não gravando com o drone nisso, realmente, mas eu quis usar bastante imagem aberta, e principalmente como eu estava usando imagens da cidade, elas serviram muito bem para, de novo, contextualizar onde que a história vai acontecer. Eu sei que tem um filme, cara, que eu vi que era com o Wagner Moura. Era um filme internacional e não é Narcos, tá? Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. Why did you defect, sir? In Cuba, everything is short. Electricity, food. Eu não consegui entender onde que esse filme se passava. Era entre Cuba, entre Miami ali, mas não dava para entender onde que cada coisa era, sabe? A casa dos personagens, onde que eles se reuniam, se estava em Cuba, se estava em Miami. Aí mostrava um avião indo, um avião voltando, e aí eu não sabia se quem estava indo era o personagem que acabou de mostrar. Cara, era uma confusão e muito se usou takes fechados. Esses takes fechados, eles davam foco muito mais pro ator, deixava a gente sem saber o que era aquele filme. Na verdade, quando terminei de ver ele, eu fiquei com um ponto de interrogação muito grande, porque eu não entendi a cronologia, o espaço da história. E o espaço é um artefato, item muito importante, e deixar claro no seu vídeo onde que a sua história está passando. É sério, pessoal, contextualização é tão importante quanto você pegar as falas do seu personagem, porque é elas que vão dar base para que tudo isso faça sentido. Mas criar um storytelling no vídeo, e eu digo mais em relação a documentários, nunca é uma tarefa tão simples, porque você precisa muito bem identificar os momentos certos de você se aproximar do personagem enquanto algumas ações estão acontecendo. Então, por exemplo, tem alguns momentos durante o documentário que eu simplesmente estou com a câmera, com esse shotgun em cima, que é o melhor áudio que eu vou ter, e é um microfone muito bom, vai por mim. Isso daqui, eu acho que eu deixei aqui link na descrição no meu kit, eu acho que tá. Dá uma olhada, senão eu vou colocar para esse vídeo. Porque, cara, é um microfone barato, mas ele é muito bom, eu uso ele até hoje. Pra mim funciona bem. E eu uso tanto que ele tá até com umas, cara, uns enforca-gatos que eu coloco aqui pra ele não vazar, porque eu já não tenho mais os parafusos aqui de baixo, enfim. E eu usei ele em cima da câmera pra me aproximar do personagem enquanto ele tava discursando um pouco pra esse grupo de capoeiristas que eram alunos deles, e explicando o que era essa roda, o que era essa comunidade que ele tava tentando construir por meio da capoeira. Ter um áudio sempre direcionado para a pessoa quando ela está falando é algo fundamental, e é um momento de você não perder a pessoa de vista. E o que eu digo com isso? Se a pessoa está falando e ela continua falando e você só tem isso aqui para captar o áudio dela, a fala dela é realmente a coisa mais importante que você tem para fazer naquele momento. Pode estar passando um avião em cima de você, que você vai achar incrível, lindo, mas a fala dessa pessoa é importante e ela não vai acontecer de novo nessa mesma espontaneidade que ela estava acontecendo naquele momento. Então, nesse momento, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu aponto a câmera e fico
com o microfone apontado para a pessoa e eu não perco esse momento. Às vezes sai um pouco de foco, eu volto, mas eu vou continuar com a câmera apontada para ele, porque esses momentos, de novo, pessoal, eles não vão se repetir, eles são muito importantes para contar a cronologia dos fatos, mesmo que depois na pós você mude um pouco, sabe? Mas você vai ter dado total atenção para uma fala que pode sim ser muito importante para você contar essa história, como foi para mim, por exemplo. Então, identificar esses momentos quando alguém começa a falar, sempre aponta, sempre vai e não fica nessa de mudar a milimetragem, porque você pode muito bem perder alguns momentos da fala da pessoa, porque aí você faz o foco e aí ficou desfocado e aí você abriu, você fechou e você vai ter que cobrir isso com imagens, e se a dicção da pessoa não for tão boa, vai ser difícil de identificar o que ela está falando, se é um outro idioma, como por exemplo foi o nosso caso. Enfim, são muitas variáveis, mas não tem escola melhor, e a minha última dica é essa, para fazer vídeos, para fazer documentários, criar histórias em vídeos, do que fazer documentários, criar histórias em vídeo. É fazendo que você vai ter a noção de como agir nesses momentos e como que você vai construir uma história depois que tenha visão, intenção e principalmente coerência, que é o principal das histórias que a gente constrói em vídeo. Eu falei muito, mas eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar coisas fundamentais e muito importantes para a criação de vídeo, criação de histórias. Eu amo fazer documentários, então deixa aqui embaixo se tem alguma coisa que eu possa te ajudar, se tem alguma coisa que não fez sentido para você, que ficou em dúvida, vai ser um prazer te ajudar. Links aqui na descrição, pessoal. Tem o meu cupom de desconto de novo dos meus loots, 15% off com o cupom 5000, e a gente se vê na próxima. Tchau!